Já há algum tempo, alguns domingos, alguns cultos de celebrações, o pastor Jackson e quem está ministrando aqui aos domingos tem falado muito sobre essa questão da salvação, muito sobre essa questão de alcançarmos os perdidos, de tomarmos atitudes, para investir em coisas que têm um valor eterno. Vidas têm um valor eterno, amém? Eu quero ler alguns textos com vocês e depois eu quero apresentar uma estratégia que nós vamos começar a usar nas nossas células agora. Não precisa abrir, só me acompanhe. Lucas capítulo 19, versículo 10 diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. João 12, 47, se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Atos 16, 30, 31, então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Romanos 10, 9, se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Efésios 2, 8, 9, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. 1 Timóteo 1, 15, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Hebreus 7, 25, portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Amém? Queridos, quero falar sobre salvação, quero falar sobre evangelismo. Eu quero dizer que o que há de mais importante para Deus é uma alma. Não adianta nada nós sermos bem vistos ou bem quistos na sociedade, no trabalho, na nossa escola, o lugar onde nós estivermos, se nós não começarmos a proclamar as boas novas às pessoas que nos cercam, não é verdade? No final das contas, o que vai valer é a salvação. O que vai valer é você saber que quando você estiver lá no céu, essa pessoa que trabalhou com você, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos vão estar lá junto com você. Não é verdade? Vocês já pararam para pensar nisso? A Bíblia, ela é simplesmente um plano de resgate de Deus para com o homem. Não é verdade? Deus nos criou para que nós pudéssemos passar a eternidade com Ele, passar toda a nossa existência com Ele. Mas houve um tempo em que veio o pecado, e isso quebrou, isso trouxe então uma separação entre nós e Deus, e consequentemente nós começamos a nos definhar e a morrer. Mas Deus, no seu infinito amor, elaborou um novo plano para que nós pudéssemos ser resgatados. Então, queridos, eu penso que o que realmente importa para Deus, porque é uma essência da Bíblia, é o resgate de pessoas perdidas. Se você for olhar os grandes mártires ou os apóstolos da igreja, eles morreram por quê? Por uma causa só. Eles morreram por pregar as boas novas, por pregar a Cristo. Por pregar a Cristo eles foram perseguidos, eles foram massacrados. Por pregar a Cristo até hoje pessoas são mortas, são perseguidas em outras nações. E eu penso que isso é algo realmente que bate no coração de Deus, salvar aqueles que estão perdidos. Eu quero apresentar para vocês uma estratégia que nós vamos começar a adotar nas nossas células, justamente sobre esse assunto, a questão de nós falarmos das boas novas, falarmos da salvação para as pessoas que visitam as nossas células. Não é para aqueles que já são convertidos,
Na verdade, isso é para aquelas pessoas que vão a primeira vez na sua célula, ou que estão visitando, obrigado, Jacques, ou que ainda não fizeram uma decisão por Cristo, né? Semana passada, eu apresentei isso para os meus líderes, os líderes do meu setor, mostrei para o pastor Jackson, e ele autorizou para que nós apresentássemos essa estratégia para toda a igreja. Se eu não me engano, foi há uns 2 domingos atrás, o pastor Jackson, no final do culto, ele falou sobre as 4 leis espirituais, não é verdade? Quem aqui lembra? Então, quando ele estava ministrando essa palavra, eu creio que o Espírito Santo começou a mexer comigo em relação a fazer alguma coisa prática que expressasse as 4 leis espirituais e que pudesse auxiliar os líderes de célula a apresentarem essas 4 leis espirituais. Como eu sou designer, tenho uma cabeça de artista, eu fiz esses cartões aqui. Esse cartão, cada um deles simboliza uma das leis espirituais. Cada célula vai receber um kit desse aqui, ok? Atrás, ele vai vir com a lei espiritual, que representa a gravura, e algumas linhas para você poder fazer as suas anotações. O que vai fazer o que vai diferenciar isso daqui? É a sua criatividade. A forma como você vai apresentar, ou a forma como você vai passar essas leis espirituais para os visitantes que estão na sua célula. Então, eu bolei uma história aqui e vou contar. Talvez ela não esteja tão boa quanto no meu ensaio. Eu achei o máximo no meu ensaio. Mas eu vou contar aqui para vocês. Então, a ideia é o seguinte: quando você vê o líder, principalmente o líder, quando ele identificar que a célula tem um visitante, nem toda vez as palavras, eu sei que tem líderes muito criativos, mas nem todas as palavras, elas te dão um gancho para você falar sobre a salvação ou fazer um apelo no final da célula, né? Sei que tem líderes e pessoas que têm esse dom, né, de evangelista, esse chamado, e eles conseguem, de alguma forma, levar para essa possibilidade de fazermos um apelo na célula. Mas eu creio que isso daqui vai poder te ajudar. Então, quando você identificar que há um visitante na sua célula, você está sempre ali com esses cartões apostos, né, preparados para você começar a contar uma história. Então, você vai abordar no final da célula ou depois da oração, você que decide o horário, né, mas eu penso que talvez seja bom antes do lanche e depois da oração. Então você vai pedir um espaço para poder contar essa história, baseado nas 4 leis espirituais. Então, essa primeira lei espiritual, ela fala: Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Mas como é que você pode fazer? Introduzir isso daqui. Eu penso que você não vai pegar o cartão e vai ler para as pessoas. Vai ficar algo muito mecânico, não é verdade? Então, você pode começar assim: eu quero contar uma história para você. É bom você sempre colocar na segunda pessoa, né, tipo você, não nós, né, ou o que estamos aqui, não, coloque você, para poder assim, ser bem direto com a pessoa, não que você vai ficar, né, tem um visitante lá e você vai olhar para ele, você, não, gente, né, vamos ter bom senso, você não vai querer matar o visitante de vergonha, ou querer pressionar ele, né, às vezes ele nem volta na célula, mas fale você, olhando para todas as pessoas, e tem uma atitude também, né? Você não vai falar assim: quero contar uma história para vocês, sabe? Não, tem a atitude. Por isso que é muito importante você ensaiar. Você ensaiar na frente do espelho, entendeu? Contar a história para você mesmo, conta para sua esposa, conta para os seus filhos. Fazer com que essa história flua de maneira muito natural na célula. Então, a primeira lei eu posso começar assim: queridos, eu queria contar uma história, queria contar uma história para você, né? Você já se sentiu amado?
Você vai sempre mostrar esse cartão para a pessoa ficar prestando atenção em você. Você já se sentiu amado? Algumas pessoas talvez não, mas eu quero te dizer que Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus criou todas as coisas para que você pudesse ter uma vida de qualidade nessa terra, para que você pudesse existir. Eu já vi que se qualquer astro ou qualquer outro estrela ou sol, a lua tivesse milímetros ou centímetros ou alguns quilômetros diferente, já não poderia ter vida aqui na terra. Então Deus criou milimetricamente a terra para que você pudesse viver aqui e você pudesse ter um relacionamento com Ele. Deus nos criou para nos relacionar com Ele e para nos amar de uma forma tão profunda que qualquer vazio que você sentir nunca mais vai existir depois que Deus entrar na sua vida. Mas o que acontece? Houve uma época em que o pecado entrou na vida do homem. E a Bíblia diz que o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. Então, com essa separação, o homem não podia mais experimentar esse amor e esse propósito que Deus tem para a vida dele. Mas ele ainda tinha um plano. O plano era Jesus. A esperança para o homem, para que ele pudesse retornar a ter um relacionamento, para que ele pudesse adentrar a presença do Pai, é o Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o responsável por reconstruir essa ponte que liga o homem a Deus. Então, Ele é a única solução, é a única maneira para você realmente encontrar a Deus e viver o amor de Deus e o propósito de Deus para a sua vida. O que acontece? Para que isso seja um fato, para que isso seja uma realidade na sua vida, você precisa abrir a porta do seu coração para receber a Jesus como seu Senhor e Salvador, como seu único Senhor e Salvador. É muito simples. Se você reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, com a sua boca você confessar isso, Ele vai estar em você, Ele vai fazer morada em você, e essa ponte entre você e Deus realmente vai estar reconstruída. Eu queria agora que, se você tem o desejo de abrir a porta do seu coração para receber a Cristo na sua vida, que você viesse para cá, ou que você levantasse a sua mão, e nós vamos fazer uma oração. Amém? Ufa! Tem muita coisa aqui que eu nem sei de onde veio. Então, queridos, eu espero que essa estratégia nos ajude a alcançar mais pessoas, a fazer com que pessoas enxerguem a Jesus Cristo, venham para Jesus Cristo, né? Nossas células, elas precisam proclamar as boas novas do Senhor. Nós não podemos perder nenhuma oportunidade. Toda pessoa que passar por uma das nossas células, ela tem que de alguma forma ser tocada. Amém?